Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar sobre uma luta que deve acontecer no UFC 269 no dia 11 de dezembro, isso segundo o repórter Ariel Helwani. Deveremos ter Jorge Masvidal contra Leon Edwards, finalmente essa luta deve acontecer, lembrando que os dois fazem parte da categoria meio-médio, o Leon Edwards atualmente é o terceiro do ranking e o Masvidal é o sexto, né? Ele tá fora do top 5. Essa luta é muito interessante porque além de serem dois excelentes lutadores, no meu ponto de vista, a gente tem uma rivalidade entre eles, né? Para quem não se lembra, em 2019 teve um card, né, onde o Masvidal acabou nocauteando na luta principal o Darren Till e o Leon Edwards venceu o Gunnar Nelson e eles estavam dando entrevista ali e tal, e o Masvidal em determinado momento acabou ali batendo boca com o Leon Edwards, foi pra cima dele, acabou dando um soco nele e machucou o rosto do Leon Edwards, então teve esse caso de agressão, enfim, deu um monte de rolo por ali. Depois disso, o Leon Edwards falava coisa, o Masvidal fala coisa, enfim, não tem um clima muito amigável entre eles, né? Não é aquele caso onde muita gente fala, é só pra promover luta, não, de fato teve uma briga, uma confusão, os caras não se gostam e eles vão ter a oportunidade, finalmente, de passar isso a limpo dentro do esporte, seguindo as regras, então os caras vão poder ali se bater, né? Segundo a informação que eu tenho aqui, né, a luta vai ser de 3 rounds, né? Eu acho que se fosse de 5 rounds seria mais legal, mas enfim, 3 rounds tá bom também, o Masvidal é um cara agressivo, então eu acho que vão ser 15 minutos ali de emoção, né? Mesmo o Leon Edwards muitas vezes sendo o cara que movimenta bem, mantém a distância e tal, eu acho que o Masvidal, ainda mais, ele já é agressivo, né? Mas ainda mais quando tem um problema pessoal assim, eu acho que o bicho vai pegar, então acho que vai ser uma luta bem legal. Mas antes de eu continuar dando minha opinião sobre a luta ser legal ou não, estilo de luta e tal, vamos falar aqui, já falei do ranking, né? Vamos falar sobre os dois lutadores, sobre algumas estatísticas pra gente primeiro mapear a parte quantitativa da coisa, os fatos, né? E depois eu dou minha opinião, que aí é algo subjetivo, né? Então, vamos lá. O Masvidal, ele tem 48% de precisão na trocação, ou seja, ele acerta praticamente metade dos golpes que ele desfere. Se ele dá 10 golpes, ele vai acertar 4,8. Como não existe 0,8 golpes, a gente pode considerar que ele acerta metade. O Leon Edwards tem o mesmo número, ele tem 48% também, então os dois têm a mesma precisão. Agora, nas quedas, a gente tem o Masvidal um pouco mais eficiente, né? O Masvidal tem 59% de precisão nas quedas. Então, se ele, sei lá, tenta 10 quedas, ele consegue 6 praticamente. Então, tem uma boa precisão ali, né? Tem um bom aproveitamento, né? E o Leon Edwards, a cada 10 quedas, ele consegue ali derrubar de fato em 31% das vezes, ou seja, a cada 10 quedas ele derruba geralmente 3 vezes. Então, é menos eficiente para aplicar quedas o Leon Edwards, né? Falando agora na trocação de novo, né, sobre os golpes disparados por minuto, significativos, né, que é o que a gente chama de volume, né? Quantos golpes o cara dá por minuto ali, se ele tá botando bastante volume, soltando bastante golpe ou não. A gente tem o Masvidal com 4,20 golpes significativos conectados por minuto, então não foi só o golpe que ele disparou, né? Foram golpes significativos e que ele conectou, então ele tem 4,20 por minuto, é uma média bem interessante, e a gente tem o Leon Edwards com 2,56, então tem menos golpes significativos conectados por minuto o Leon Edwards. Só que a gente tem os golpes absorvidos por minuto, ou seja, quantos golpes o Masvidal toma em média por minuto? Ele toma 3 golpes, enquanto o Leon Edwards toma 2, então tem essa diferença, né? Um cara conecta mais, mas ele toma mais, né? Então, isso é só pra gente se mapear aí, né? Falando da média das quedas, né? A gente tem o Masvidal buscando 1,5 quedas a cada 15 minutos, então não aplica muitas quedas. E a gente tem o Leon Edwards que aplica menos ainda. Ele tem 1,35 quedas a cada 15 minutos de média. E a média de finalização dos dois também é baixa. A gente tem o Masvidal com 0,36 e o Leon Edwards com 0,4. Então, os dois não buscam muito ali as finalizações. Falando de novo da trocação, a defesa dos golpes significativos do Masvidal é muito boa. Ele tem 65% de defesa dos golpes significativos, enquanto o Leon Edwards tem 55%. Tem 10% a menos, mas também é um número bom, né? Mais da metade dos golpes significativos ele consegue se defender. O Masvidal tem 77% de defesa de quedas, é um número bom, e o Leon Edwards também tem um número bom, ele tem 70%, é menos, mas também é um número bom, né? A média de knockdowns do Masvidal é maior, né? A cada 15 minutos ele tem a média de quedas de 0,49 e o de knockdowns, né? E o Leon Edwards tem 0,32, então o Masvidal aplica mais knockdowns do que o Leon Edwards, né? Tem uma vantagem aí nessa estatística. E o tempo médio de
luta do Masvidal é menor, né? Geralmente o cara que tem mais knockdowns, ele tem um tempo médio de luta menor, né? Então o Masvidal tem 13 minutos e 22 segundos de tempo médio de luta e o Leon Edwards 14 minutos e 30 segundos. Então, nas estatísticas, nessa parte, né, que eu li, dá pra perceber uma leve vantagem do Masvidal, né? Ele tem um volume maior, ele se defende mais dos golpes, tem uma melhor defesa de quedas, ele aplica um pouco mais as quedas, tem uma média de knockdowns maior, mas enfim, ele acaba recebendo mais golpes também. Então dá pra mapear um pouco, mas no geral tem uma vantagem ali para o Masvidal. Falando dos golpes ali por posição, ou seja, se eles soltam os golpes mais em pé, mais no clinch, mais no chão, a gente tem os dois basicamente empatados ali, né? Os dois soltam 70% praticamente dos golpes em pé, no clinch 16, 17%, então é parecido os dois, e no solo um tem 14, outro tem 15%, então é quase que igual essas estatísticas dos golpes por posição, em pé, no clinch ou no chão, né? Agora, golpes significativos por área do corpo ali do adversário, se eles golpeiam mais a cabeça, o corpo, as pernas, a gente também tem os números parecidos, né? O Masvidal solta 64% dos golpes dele na cabeça, 23% no corpo e 13% nas pernas. O Leon Edwards, ao invés de 64% na cabeça, ele tem 67%. Ao invés de 23% no corpo, ele tem 22%. E ao invés de 13% nas pernas, ele tem 12%. Então os dois dividem exatamente igual ali os golpes nas regiões. Então os dois preferem mais a cabeça, em segundo ponto o corpo, e o lugar que eles menos golpeiam acabam sendo as pernas, né? Os dois vencem mais na decisão e o segundo método de vitória que eles mais têm é o nocaute, mas lembrando, né, que o cartel do Masvidal é bem maior, né? Ele tem 35 vitórias e 15 derrotas, ele tem 50 lutas no cartel, enquanto o Leon Edwards tem 22 lutas, né? Ele tem 19 vitórias e apenas 3 derrotas. A altura dos dois é parecida, mas o Leon Edwards, segundo o site do UFC, é um pouco mais alto, né? Ele teria 1,82, 1,83 e o Masvidal 1,80. E já na envergadura, os dois têm ali 1,88 m, então ninguém tem vantagem de envergadura sobre ninguém. Falando do retrospecto recente, né, dos dois, a gente tem o Masvidal com 2 derrotas nas últimas 2 lutas, mas as duas para o Kamaru Usman, né, para o campeão, uma delas por decisão e a outra, que foi a última, por nocaute. E a gente tem o Leon Edwards com a última luta dele sendo vitória contra o Nate Diaz, e ele não é derrotado desde 2015, quando ele perdeu para, adivinha? Kamaru Usman, né? Então, desde 2015 o Leon Edwards não perde, né? É um cara que tá bem aí, uma sequência de vitórias muito interessante. Então, esses são os dados, os fatos, as estatísticas, né? Agora vamos para o lado subjetivo, a minha opinião. Eu acho que vai ser uma luta muito interessante, porque a gente tem o Masvidal, como eu disse, agressivo, que busca a luta, e do outro lado a gente tem um cara que, na minha visão, é mais técnico no geral, é mais completo como lutador de MMA, que é o Leon Edwards. Então é um cara que tem uma boa movimentação, trabalha muito bem na distância, ele varia muito os golpes, enfim, é um cara calmo, é um cara estratégico, é um cara inteligente, então é um cara complicado, não à toa ele está lá na ponta do ranking, está até na frente do Masvidal. Então a gente tem um cara mais completo, na minha visão, mais calculista, que movimenta mais ali dentro, e a gente tem um cara mais agressivo, mais visceral, com mais poder de nocaute, com mais sede, com mais sangue no olho, que entrega mais uma luta emocionante. Então a gente vai ter o conflito, né, do Masvidal caminhando para frente, querendo ser agressivo, querendo colocar a mão no Leon Edwards para arrancar a cabeça dele, e a gente vai ter o Leon Edwards fazendo o que ele sabe fazer, né, mantendo a distância, movimentando, colocando seus golpes retos, seus chutes. E uma coisa que eu quero destacar aqui, que eu até fico na dúvida do meu palpite, é que a questão do queixo do Leon Edwards, né? Eu não acho que ele tem um queixo de vidro, não acho que ele não absorve bem os golpes e tal, não é isso, mas o Masvidal tem um punch muito bom, né? Então, eu, na teoria, no papel, acredito mais no Leon Edwards por achar ele um cara mais técnico, com mais armas, é um cara que deve manter ali a distância, aproveitar às vezes até a agressividade do Masvidal de abrir buraco ali e tentar capitalizar. Só que eu fico nessa dúvida, né? Se o Masvidal conseguir ali conectar um golpe ou outro com mais potência, se o Edwards não vai sentir. E aí, se sentir, o Masvidal acaba de capitalizar em cima disso, né? Então, é um palpite difícil. Nas bolsas de apostas ainda não tem quem é o favorito, então não tem nem como eu dizer para vocês aqui quem deve vencer. Eu, de forma racional aqui, de jogo, avaliando os dois, eu acho o Leon Edwards favorito, levemente favorito. Eu acho ele o melhor lutador. Eu acho que, como eu disse, movimenta mais, controla mais a distância, tem um volume bom ali de golpes, é um cara eficiente, é um cara calmo, não é um cara que vai abrir buraco à toa só porque tem a rivalidade, não vai para uma trocação franca, provavelmente. Então, eu acabo apostando
apostando mais nisso, né? Só que, claro, é um palpite difícil porque o Masvidal é um cara que tem golpes que ele pode sim apagar qualquer um, é um cara extremamente perigoso, é um cara forte e é um cara agressivo, que às vezes ele tira a diferença técnica nessa trocação franca, ele transforma a luta numa briga e aí ele leva vantagem. Se a luta virar uma briga, uma trocação franca, o Masvidal tem vantagem. E também tem o detalhe que o Masvidal tem uma boa absorção de golpes. Claro, ele foi nocauteado na última luta contra o Kamaru? Foi, mas foi um soco que ia nocautear qualquer um. Então não acho que o Masvidal, por conta daquilo, dá pra dizer que ele não tem queixo. Eu acho que os dois aguentam ali sim um castigo. Eu acho que vai ser uma baita luta. Se fosse 5 rounds, essa luta ia ser melhor ainda, né? Mas, enfim, o meu palpite é esse. É um palpite meio receoso, né? Eu confesso, mas eu ainda acho que o Leon Edwards é levemente favorito. Eu acho que ele é um pouco melhor, então deve acabar vencendo essa luta, mas vai ser interessante. Vai ser interessante porque tem esse incremento dessa confusão dos dois. Então, eu acho que se basicamente o Leon Edwards não controlar a emoção e for pra briga, ele vai perder. Mas eu não acho que ele vai fazer isso. Então, sendo frio e calculista, como ele geralmente ele é, eu acho que ele vence. Então, acho que deu pra entender de um lado o palpite que se o Masvidal transformar em briga, rolar a trocação franca e o Leon Edwards aceitar, o Masvidal vence. Agora, se o Leon Edwards fizer o de sempre, movimentar a distância, golpe reto, calma, né, e tal, ele vence. Beleza? Então, meu palpite, para não ficar em cima do muro, é Leon Edwards, mas eu quero saber a opinião de vocês e claro que quando chegar perto do evento eu vou fazer um vídeo bem mais detalhado. Então é isso. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, seu palpite e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!